Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, dia 7 de junho, horário 7 de junho de 2025, horário 10 horas da manhã, 45 minutos. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, contra-espionagem da Polícia Federal, SEBIN, ABIN. Atenção, EMILAT. Atenção, Comando Sur. Atenção, OTAN, Pentágono, tropas de coalizão, Quarta Frota. Estamos já com o veredito a ser procedido na República Federativa do Brasil no acautelamento, prisão e confisco de ativos financeiros do Alexandre de Moraes, censura extraterritorial, captura penal internacional, Tribunal Internacional, Lei Magnifique, identificado torturador, ministro Alexandre de Moraes, narcotráfico mundial, terrorista, funcionário público, corrupto, líder da facção Comando da Capital. Suas empresas do Comando da Capital foram processadas pela Polícia Federal. Ele deu interdição, não permitiu que o contador das empresas de posto de gasolina, de ônibus, várias empresas de ônibus, várias empresas de construção civil, o contador, o escritório de contabilidade, que procede a administrar e ser o contador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seus filhos, em 17 países do Grupo de Puebla, do Foro de São Paulo, determinam o FBI, a DEA, a CIA, o Mossad, a Interpol, as medidas internacionais de captura. Hoje, dia 7 de junho de 2025, horário 10 horas 48 minutos. Estamos mandando os representantes da Interpol, da Europol e também a DEA, a CIA, o Mossad, porque ele procede com o tráfico de drogas, com Toffoli, armamentos a serem transportados via marítima do Paraguai para o Irã. Tudo já identificado. Temos já fatos, atos e circunstâncias de que Alexandre de Moraes, ele tem prêmio de $8.000 na captura. Ele tem um patrimônio no banco do narcotráfico nos Estados Unidos, $30 milhões. Temos o confisco dos pagamentos feitos da USAID,
temos o relatório do falecido Bush, que colocou o dossiê para exatamente proceder com a captura deste indivíduo. Ele e o Luiz Inácio Lula da Silva projetaram e estão projetando a morte financeira da República Federativa do Brasil, já que, pelo momento, está processado o confisco pelo CPF, pessoa física, tanto ele quanto seus familiares, sua mulher, com escritórios nos Estados Unidos da América, com escritórios no Brasil, ao delipêndio de bancos que procedem fraudulentamente em crime tributário internacional de moedas podres, em que estão estabelecendo o default monetário do Tesouro da República Federativa do Brasil, isto processado pelo escritório da mulher dele. E o filho trabalha também em Miami, tem propriedades, tudo confiscado. Estamos procedendo hoje, dia 7 de junho de 2025, horário 10h51. Quem está falando é o cargo Arbitragem Internacional, EMILAT, com a tutela e curatela do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, ao confisco imediato deste elemento e ser levado imediatamente para oitivas, já que se trata de líder do comando da capital. Ele tem a contabilidade, o administrativo de 17 países na América do Sul, sendo 10 na fronteira seca com o Brasil e 7 no Caribe. Este elemento anda armado, ele é totalmente lunático e ele procede através de extorsão, ele procede através de espionagem. Ele tem todos os poderes acautelados através de medidas opressivas e imorais do acharque, da intimidação e também da sua tropa, ao qual foi descoberta que eles procedem nos tribunais de justiça. Foi identificado num caderno o nome do Alexandre de Moraes, do Fachin, do Zanin, que eles são os auxiliares deste comportamento que manda executar todos os juízes em 27 estados e no Distrito Federal. Isto já é uma tarefa rotineira. Ao proceder a descobrir este escritório que monitora e estabelece o extermínio de todo o corpo jurídico, ficou estabelecido que quem procede é o mandante Alexandre de Moraes e Zanin, todos eles identificados. Eles não são vítimas, não há atentados contra ele. Eles é que mandam executar o poder judiciário. Eles mandam matar os juízes em 27 estados e no Distrito Federal. Já temos todas as provas, fatos, atos e circunstâncias para o acautelamento e a extração deste indivíduo. A CGU, o Luiz Inácio Lula da Silva, que ele estabelece que se trata de um órgão de justiça federal, está
na sua mão, governo da República Federativa do Brasil, senadores, deputados, autarquias, se vocês querem a morte do determinado proceder em medidas de não haver possibilidade de nenhum contato comercial no planeta, como Cuba, como Rússia, como Irã. Vocês estão informados. Não temos segundos para vocês, já que a notícia ela é veiculada pelo Facebook para os generais da captura dos membros do Foro de São Paulo do Grupo de Puebla. Ou seja, o Brasil passa já no dia 7 de junho de 2025, conforme determinação de Luiz Inácio Lula da Silva, a todas as medidas que estão procedendo ao embargo de todo o capital, de toda a posse, de todo o consulado, de todos os bens do Brasil confiscados em todo o planeta, suas contas, seus bancos, todo o seu procedimento contábil financeiro, já que ele patrocina o narcoterrorismo do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico. Ele é um processador de lavagem de dinheiro do petróleo iraniano. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor, arbitragem internacional, na investigação do reduto da cleptocracia ONU, 196 países que se venderam ao petróleo do Irã, todos identificados, e procedemos imediatamente hoje, dia 7 de junho de 2025. Maiores informações entraremos em contato, conforme determinação de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510-466-44734. Banco Mercado Pago. Os crimes processados pelo arcabouço fiscal está estabelecido no proceder da usura, juros sobre juros, crime anatocismo. Todos os bancos procedem com esta forma de crime continuado, processados e averbados pelo Supremo Tribunal Federal. Este crime tem acautelado 70% da população da República Federativa do Brasil com medidas opressivas e imorais aos juros sobre juros processados por escritórios de cobrança, onde nem advogados têm, que procedem a utilizar listas de cobrança estabelecendo pagamentos que não são alcançados pelo banco, e o banco estabelece que há uma nova dívida. Isso já é conhecido, tanto na área de financiamento, na educação, de créditos de estudantes, como também procedimento com o Serasa. Tudo identificado, alegando que o Serasa foi invadido e também foi invadido o Banco Central. Eles tiveram
a manipulação do seu informativo de inteligência, de IA, ou seja, eles estão nos computadores do Banco Central, eles estão nos computadores dos bancos e eles procedem com todas as janelas, com os digitadores ao roubo qualificado pelos agentes de governo. Isto tudo já identificado. Então vamos proceder de imediato. Tornamos a repetir. O Brasil morreu, faliu, não tem mais procedimento, não pode comercializar, não pode comprar nem vender, tem todas as suas posses, os seus minérios, tudo o que ele possui, ninguém pode comercializar com o Brasil, porque se trata de um país terrorista do narcotráfico mundial. Estamos procedendo com a invasão. Estamos determinando as Forças Armadas do país, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, para que se pronuncie imediatamente e leve acautelados os senadores, os partidos políticos, e proceda de imediato com a prisão dos membros do Supremo Tribunal Federal identificados através de medidas opressivas e morais que engessou e está matando a mando de um comando de extermínio que foi detectado. Quem procede a determinar o alvo dos juízes a serem mortos é Alexandre de Moraes, Zanin e Fachin, todos identificados. Proceder de imediato. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estou sendo claro? Então, conforme vocês sabem, seus filhos de uma puta, vocês todos vão pagar os óbitos, gente morrendo nos hospitais, funcionários que não recebem pagamento. Vocês são a pior escória. Vocês são os filhos da puta. E não vão ter uma chance, sem chance. Acabou pra vocês, seus filhos da puta. Interditado está o continente da América do Sul e da América Central. Estamos na Terceira Guerra Mundial. As ogivas nucleares foram detectadas aqui através do manuseio e também da produção dessas ogivas pelo Hamas, pelo Estado Islâmico, pelos turcos, pelos do exército dos dragões do Irã. Todos identificados, seus filhos da puta! E vamos proceder de imediato! Fui claro? Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho? Hoje, dia 17 de junho do ano de 2025, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiappano, a segunda live desse dia de 7 de junho do ano de 2025, e provavelmente poderá ter a terceira live. Vamos ver. Na sequência, vamos assistir as matérias que sempre o juiz Oscar, todos os dias, envia para o mestre Dinho colocar. Portanto, na sequência, vamos assistir todas as matérias que o juiz que entregou hoje também para o mestre Dinho. A seguir! Brasil! O nome de um ministro do STF agora
pode ocupar uma cadeira no banco dos réus da justiça americana. A Trump Media e a Rumble processam Alexandre de Moraes nos Estados Unidos por violar a Constituição deles. E o pedido vai direto ao ponto: que ele seja reconhecido como criminoso por atacar a liberdade de expressão protegida pela primeira emenda. Se condenado, Moraes poderá ser incluído na lista da Interpol, ter os bens bloqueados, perder o direito de entrar em outros territórios e, dependendo da gravidade, ser até alvo de extradição se for pego em outro país. E caso o governo brasileiro tente blindá-lo, como tem feito constantemente, Trump pode recorrer à IEPA, uma lei poderosa que permite sanções unilaterais contra qualquer autoridade estrangeira que atue como ameaça à soberania dos Estados Unidos. O jogo ficou quente demais e desta vez quem ultrapassou os limites pode finalmente ser cobrado à altura. Brasil! O nome de um ministro do STF agora pode ocupar uma cadeira no banco dos réus da justiça americana. A Trump Media e a Rumble processam Alexandre de Moraes nos Estados Unidos por violar a Constituição deles. E o pedido vai direto ao ponto: que ele seja reconhecido como criminoso por atacar a liberdade de expressão protegida pela primeira emenda. Se condenado, Moraes poderá ser incluído na lista da Interpol, ter os bens bloqueados, perder o direito de entrar em outros territórios e, dependendo da gravidade, ser até alvo de extradição se for pego em outro país. E caso o governo brasileiro tente blindá-lo, como tem feito constantemente, Trump pode recorrer à IEPA, uma lei poderosa que permite sanções unilaterais contra qualquer autoridade estrangeira que atue como ameaça à soberania dos Estados Unidos. O jogo ficou quente demais e desta vez quem ultrapassou os limites pode finalmente ser cobrado à altura. Brasil! O nome de um ministro do STF agora pode ocupar uma cadeira no banco dos réus da justiça americana. A Trump Media e a Rumble processam Alexandre de Moraes nos Estados Unidos por violar a Constituição deles. E o pedido vai direto ao ponto: que ele seja reconhecido como criminoso por atacar a liberdade de expressão protegida pela primeira emenda. Se condenado, Moraes poderá ser incluído na lista da Interpol, ter os bens bloqueados, perder o direito de entrar em outros territórios e, dependendo da gravidade, ser até alvo de extradição se for pego em outro país. E caso o governo brasileiro tente blindá-lo, como tem feito constantemente, Trump pode recorrer à IEPA, uma lei poderosa que permite sanções unilaterais contra qualquer autoridade estrangeira que atue como ameaça à soberania dos Estados Unidos. O jogo ficou quente demais e desta vez quem ultrapassou os limites pode finalmente ser cobrado à altura. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o governo está escondendo gastos bilionários fora do orçamento. Embora ainda em fase de instrução, o relatório identificou pelo menos 4 fontes de receitas que não foram recolhidas à conta do Tesouro Nacional como verbas oriundas de fundos privados. O Fundo Social do Pré-Sal, por exemplo, poderá financiar até 15 bilhões de reais para que o Planalto construa casas do Minha Casa Minha Vida. O dinheiro da comercialização de petróleo também financia o Auxílio Gás, uma das apostas do governo para aumentar a popularidade. Mesmo com os alertas, o Planalto insiste e tenta criar um novo fundo privado para gastar fora do orçamento 6 bilhões e meio de reais para a infraestrutura. Em fevereiro, o TCU já determinou que outros 6 bilhões de reais nessa prática com o pé de meia fossem incluídos, destacados no orçamento. Essas práticas são vistas como uma forma de burlar os limites do arcabouço fiscal, criando uma espécie de orçamento paralelo que acaba encobrindo a situação deficitária das contas públicas e permite que o governo gaste mais do que aquele valor previsto no orçamento.
Soy Rachel y trabajo para el enviado especial para rehenes en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Adam Boehler. Hoy quiero informar a todos los viajeros estadounidenses sobre la importancia de mantenerse seguros y tomar en serio las advertencias de viaje del gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado asigna su más alto nivel de advertencia de viaje, el nivel 4, solamente a algunos países, desaconsejando viajar a dichos lugares bajo cualquier circunstancia. Venezuela es uno de esos países. Debido a una serie de factores, entre ellos el alto riesgo de ser detenido injustamente, ningún estadounidense debe viajar a Venezuela, y los estadounidenses que vivan en Venezuela deben salir del país inmediatamente. Esto es muy grave, por lo que les pedimos que se tomen en serio nuestra advertencia. No viajen a Venezuela. Ningún viaje vale el precio de su libertad. Para obtener más información, visiten travel.state.gov. Gracias por velar por su seguridad y la de sus familias. Trago uma verdadeira bomba nesse momento. Querem esconder essa informação de você a qualquer custo, mas ela chegou às mãos certas, e o impacto pode ser histórico. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu um alerta sigiloso vindo diretamente do coração dos bastidores de Brasília. E o conteúdo desse relato é tão grave, tão perturbador, que pode desencadear uma reação sem precedentes na política internacional. A pergunta que ninguém ousa fazer está no ar. Até onde vai o sistema para manter sua narrativa? Enquanto os holofotes da mídia seguem distraindo o povo com pautas irrelevantes, um bastidor revelador envolvendo a prisão de Felipe Martins vem à tona. Ele foi apontado como figura central em uma suposta reunião no Palácio do Alvorada. Mas o mais intrigante é que nem mesmo os generais sabiam quem ele era. E o que parece uma simples confusão de nomes ganha contornos de algo muito mais profundo quando documentos confidenciais apontam que houve, de fato, uma tentativa de forçar depoimentos e até mesmo manipular registros oficiais. Fontes internacionais já deram conta de que esse caso chamou a atenção do atual presidente dos Estados Unidos, que exigiu um dossiê completo sobre o que está acontecendo com os aliados conservadores no Brasil. E o nome de Felipe Martins, até então quase apagado da memória popular, voltou ao centro do tabuleiro por um motivo que a grande mídia tenta a todo custo silenciar. Ele pode ter sido alvo de um esquema cuidadosamente montado para forçar uma confissão e, com isso, atingir a imagem de Bolsonaro. Mas o plano desmoronou ao vivo. Em um dos episódios mais chocantes já exibidos em rede nacional, a CNN expôs ao país que o depoimento que supostamente incriminava Martins foi forjado. Isso mesmo. Um general do Exército declarou com todas as letras que jamais mencionou o nome dele em qualquer reunião e que alguém inseriu tal informação de forma deliberada. Agora, pare e pense. Quem teria interesse em colocar palavras na boca de um general? Foi a partir dessa revelação que a influência externa se tornou inevitável. A embaixada americana em Brasília foi acionada por um grupo de parlamentares conservadores que entregaram ao corpo diplomático um relato reservado, contendo todos os trechos editados dos depoimentos, além de registros de geolocalização de aplicativos como Uber e Tim, provando que Felipe Martins sequer estava no local apontado pela acusação. Esses dados já estão em posse de assessores de Trump. E Trump, como sempre, não ficou calado. Segundo informações de bastidores, ele teria dito em reunião com seus conselheiros mais próximos: "O que estão fazendo com os patriotas no Brasil é um reflexo de tudo que lutamos contra aqui. Não permitiremos que a liberdade morra em silêncio." Essa fala, ainda não confirmada publicamente, teria sido o estopim para uma nova etapa de envolvimento estratégico dos Estados Unidos com os grupos conservadores latino-americanos. Nesse momento, o silêncio de Brasília ecoa mais alto que qualquer pronunciamento oficial. Ninguém no topo da estrutura quer admitir que a prisão preventiva de Felipe Martins foi baseada em provas frágeis, contradições e, principalmente, uma vontade desesperada de obter uma delação premiada.
Quando a delação não veio, veio a acusação. Mas para quê? Para justificar 6 meses de isolamento institucional sem respaldo jurídico. Isso, em qualquer país minimamente democrático, seria motivo de escândalo. No Brasil, tentam tratar como rotina. A repercussão internacional, no entanto, vem ganhando corpo. Jornais americanos da ala conservadora já destacam em suas colunas que o Brasil vive um regime de perseguição velada contra aliados da direita. E o atual presidente dos Estados Unidos está atento. Muito atento. Inclusive, fontes ligadas ao Departamento de Estado afirmam que uma comitiva de monitoramento de liberdades democráticas pode ser enviada para acompanhar de perto os desdobramentos do caso Felipe Martins. Isso seria um sinal direto. Os Estados Unidos não estão apenas assistindo. Eles estão se preparando para agir. Felipe Martins, acusado de estar em uma reunião da qual não participou, passou 6 meses preso. E qual foi a base da acusação? Um depoimento distorcido, registros manipulados e uma narrativa sustentada por um sistema que se recusa a admitir falhas. A delação de Mauro Cid, a única que sobrou, já foi desmentida em diversos trechos por ele próprio. O depoimento do general, inconsistente e forçado. Os dados de geolocalização, irrefutáveis. E mesmo assim, ele ainda é tratado como suspeito. Mas a pergunta que a voz da toga jamais respondeu é: quem determinou que Felipe Martins precisava ser preso antes mesmo de qualquer prova concreta? Quem redigiu o rascunho dessa operação silenciosa? E mais importante, quem se beneficiaria com uma confissão que nunca aconteceu? Todas essas perguntas agora estão sendo feitas por uma potência que não se curva à censura: os Estados Unidos. Donald Trump, conhecido por não medir palavras, teria deixado claro em sua última reunião fechada que o Brasil está sendo manipulado por forças que agem nas sombras e que ele, como líder da nação mais poderosa do planeta, tem o dever de proteger os aliados da liberdade. O que virá a seguir pode mudar o destino do país, mas ainda tem mais. Porque o que será revelado no próximo bloco é ainda mais grave. Uma ação não revelada que envolve os bastidores de uma operação de silêncio, a tentativa de sufocar uma verdade incômoda e o rastro de uma articulação internacional para conter o avanço da direita no Brasil. E essa é a parte que a grande mídia jamais vai te contar. Atenção total agora. Porque o que estou prestes a revelar pode ser o fio da meada que derruba todo um castelo de cartas construído em silêncio e sustentado pela conveniência de uma narrativa imposta. Fontes com acesso direto à diplomacia norte-americana confirmaram que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu não apenas relatórios detalhados sobre a prisão de Felipe Martins, mas também um alerta sigiloso sobre a figura que opera por trás das cortinas da justiça brasileira. A voz da toga. Esse nome, cercado de blindagens, vem sendo alvo de escrutínio por parte de juristas internacionais que agora acompanham, com lupa, as ações do Brasil no campo institucional. Para eles, é simplesmente inadmissível que alguém seja mantido preso preventivamente sem provas concretas, com base apenas em narrativas construídas por delações questionáveis e depoimentos frágeis. E o que incomoda ainda mais, tudo isso aconteceu sob o silêncio conveniente de parte da imprensa nacional. O bastidor revelador que chegou às mãos de Trump inclui trechos inéditos dos vídeos da delação, cópias do depoimento do general Freire Gomes e, principalmente, registros técnicos de localização que desmontam completamente a versão oficial. A reação, segundo informantes, foi imediata. Trump teria dito: se estão fazendo isso com um assessor, o que não fariam com o presidente? A fala teria causado um frisson entre diplomatas brasileiros em Washington. Mas isso é apenas o começo. Segundo o documento confidencial repassado por brasileiros no exterior, há indícios de que Felipe Martins foi escolhido como alvo por representar um elo direto com a política externa do governo Bolsonaro. Sua prisão, nesse sentido, não teria sido apenas uma ação jurídica, mas um símbolo: o desejo de calar vozes que apontavam para alianças internacionais que contrariavam os interesses do sistema. E aqui entra um ponto crucial. Donald Trump, ao saber disso,
acionou sua equipe de inteligência diplomática para investigar possíveis violações aos direitos fundamentais de aliados no Brasil. Não se trata de uma intervenção direta, ao menos não ainda, mas de um movimento claro de monitoramento. O recado está dado. Washington está observando. Nos corredores do Congresso americano, parlamentares conservadores já discutem a possibilidade de incluir o Brasil em relatórios sobre liberdade de expressão e perseguição ideológica. Seria um golpe duro na imagem de neutralidade institucional que o Brasil tenta manter no exterior. E mais, um precedente para sanções simbólicas ou, em casos extremos, comerciais. Enquanto isso, o sistema brasileiro tenta manter as aparências, mas os sinais de desgaste são visíveis. Até membros do judiciário começaram a expressar nos bastidores desconforto com o rumo das coisas. Ninguém quer estar no centro de uma crise diplomática internacional provocada por excessos judiciais, muito menos com os olhos dos Estados Unidos fixos em cada movimento. O que o nome que voltou ao poder não esperava é que os aliados de Trump estivessem tão atentos ao que acontece em Brasília, nem que Felipe Martins se tornaria símbolo de resistência internacional. O rosto do retrocesso agora se vê diante de um dilema: continuar sustentando uma prisão cada vez mais insustentável ou admitir que o sistema falhou. Nenhuma das duas opções é confortável, mas ambas estão sendo avaliadas com muita preocupação por quem já entendeu que a pressão internacional é real. E tem mais. Um novo bastidor revelador aponta que o caso Felipe Martins será usado como exemplo em uma audiência no Parlamento Europeu sobre violações institucionais em países da América Latina. Isso mesmo. O nome dele ultrapassou as fronteiras e agora é citado ao lado de outros casos emblemáticos de perseguição institucional. Nos bastidores do Itamaraty, a tensão é visível. Diplomatas tentam minimizar o impacto da repercussão, mas já sabem que será impossível conter as consequências se os Estados Unidos decidirem agir de forma mais contundente. E Trump, segundo pessoas próximas, está inclinado a tornar isso público nos próximos dias. A base conservadora brasileira, por sua vez, começa a se articular. Grupos de apoio nos Estados Unidos estão organizando manifestações em frente a consulados e embaixadas para pedir liberdade a Felipe Martins e exigir transparência nos processos conduzidos pela cúpula brasileira. A movimentação é crescente e tende a ganhar força conforme novas revelações forem divulgadas. E o mais preocupante para o sistema: tudo indica que novas gravações, até então mantidas sob sigilo, podem vir à tona, expondo mais detalhes da armação contra Felipe. Trechos em que delegados citam ordens superiores, ajustes de versões e até promessas de vantagens em troca de uma confissão. Se confirmadas, essas gravações serão o estopim de uma crise sem precedentes. Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, já deixou claro: quem persegue um patriota ameaça a liberdade de todos. Essa frase, dita com firmeza em uma reunião privada, está sendo interpretada como um aviso direto. O mundo está observando. E o Brasil não pode mais esconder suas decisões atrás de cortinas jurídicas. O caso Felipe Martins, que começou como um episódio obscuro, agora se tornou símbolo de algo muito maior: a luta entre a liberdade e o controle institucional. A figura do silêncio, aquela que todos sabem quem é, mas poucos têm coragem de nomear, agora enfrenta algo que não se controla: a verdade. A mídia tradicional, claro, seguirá tentando silenciar. Mas a verdade encontrou um novo caminho: os olhos de quem tem poder real. O que será revelado nos próximos dias pode derrubar as máscaras e mostrar ao povo brasileiro e ao mundo quem realmente está por trás da engrenagem que tenta sufocar a liberdade. E quando isso acontecer, o barulho será impossível de conter. Ministro, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa e perguntar para o senhor como o senhor está vendo o julgamento, né, desse caso da trama golpista, né? É um caso, na minha opinião, importantíssimo, porque foi a primeira tentativa de golpe desde a redemocratização. Mas a Corte tem sofrido muitas críticas, né? Especialmente o ministro Alexandre de Moraes, por algumas decisões tomadas. O senhor pode fazer uma avaliação geral de como o senhor está vendo até agora esse julgamento e até mesmo
avaliar como tem sido, né, as decisões dos seus colegas, ex-colegas de togas? Algo que me causa perplexidade. O Supremo não é competente para julgar cidadãos comuns. Não é competente para julgar ex-presidente da República, ex-deputado federal, ex-senador da República, ex-integrante do Tribunal de Contas. A história será impiedosa com o Supremo amanhã. Cobrará esse extravasamento dos limites constitucionais. A posição do Supremo tem que ser uma posição exemplar. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!